Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em casa, fazendo as atividades corretamente, sem nenhuma dúvida. Mas não se esqueçam que se tiver dúvida, pode colocar lá na plataforma que a gente está resolvendo, certo? Hoje eu trouxe para vocês a correção de alguns exercícios. Lembrando que a apostila sempre tem que estar em mãos. Abram a apostila de vocês na página 31. Eu vou compartilhar aqui também a tela para que a gente possa ter acesso a essa correção de uma maneira mais fácil, né, e indicativa para todos vocês. Eu vou colocar aqui agora a apostila e eu vou colocar a minha imagem aqui pequenininha, como sempre, para que eu possa ficar de olho em vocês, como eu gosto de fazer isso, certo? Então vamos lá, gente. Aqui na apostila vai trazer para vocês, na página 31, a respeito dos exercícios de substituições lexicais e pronominais. Quando a gente pode estar utilizando uma substituição de uma palavra ou de um pronome para que não fique repetitivo o nosso texto, para que a gente consiga fazer uma coesão referencial e sequencial sem nenhum tipo de problema com a parte de entendimento, que não gere ambiguidade e também não fique aquele texto repetitivo que é muito desagradável, né? Então vamos lá. Continuando aqui, questão 1. Releia o texto, a educação é mais eficiente, é o mais eficiente instrumento contra as fake news e responda as questões. No trecho, porém, será que conhecê-lo profundamente nos garante as ferramentas necessárias para identificar sua ocorrência? Qual expressão se refere ao pronome sua? Então, aqui a gente relendo qual a educação é mais eficiente instrumento contra as fake news. Aí no trecho, porém, será que conhecê-lo profundamente nos garante as ferramentas necessárias para identificar sua ocorrência? Ocorrência de quê? No caso do termo fake news, né, que estava citado anteriormente no texto. Então, resposta correta, letra C. 2. No segundo parágrafo, há o uso da palavra raízes com uma acepção que não se refere à botânica, né? Então, qual é a outra palavra desse mesmo parágrafo que poderia ser sinônimo de raiz? Nesse caso, como não se referencia não somente a questão da botânica, né? A gente está falando do uso, né? Acepção e tal, a gente pode imaginar como a palavra origem, né? Que a raiz de algo é a origem de algo. Então, isso também pode estar sendo relacionado à questão 2. Questão 3. Releia o trecho a seguir. Pós-verdade foi eleita a palavra do ano em 2016 pelo dicionário de Oxford e, de acordo com essa fonte, significa um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais. Os termos palavra e substantivo têm qual relação de hiperonímia e hiponímia? Então, palavra é a hiperonímia, né? É um hiperônimo, porque é a palavra grande. E substantivo é hipônimo. Ele é menor. Porque primeiro eu tenho todas as palavras, então estão no âmbito maior. E o substantivo ele está dentro de palavras, então ele é hipônimo, tá? Letra B. E pós-verdade e substantivo tem qual relação de hiperonímia e hiponímia? Pós-verdade é o hipônimo, né? Que ele é pequenininho dentro de substantivo. Por quê? Eu tenho vários substantivos e pós-verdade é um dos substantivos que existem. Se a gente fosse fazer uma escala de 3, ficaria palavras no topo, depois substantivos e depois o pós-verdade aqui dentro, ok? Seguindo aqui, questão 4. Caso se quisesse reescrever o subtítulo Como frear a disseminação de notícias falsas, substituindo somente a palavra em destaque,
que termo usado do texto poderia fazer essa substituição sem alterar o sentido original. Então, que outra palavra que a gente poderia utilizar ia dar certo? Então, aqui é uma palavra destacada por ser substituída pelos termos propagação ou dissipação, ambos presentes no texto. Então, a gente tem 3 palavras que vão ter a mesma representação: disseminação, propagação e dissipação. Se eu tenho um texto que vai falar desse assunto, eu tenho 3 opções diferentes. Isso te ajuda na hora de escrever um texto. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de substituição lexical. Eu estou substituindo uma palavra pela outra e todas elas são sinônimos. Claro que são sinônimos contextuais, ou seja, dentro desse contexto elas fazem sentido, tá? Na sequência, questão 5, nós temos: a educação é o mais eficiente instrumento contra as fake news, porque ela forma um olhar estreito sobre as diversas informações? Não, o nosso olhar não é estreito, muito pelo contrário, ele é amplo, né? A educação, ela deixa o nosso olhar mais amplo para diversas informações. Estimula um pensamento preconceituoso? Jamais. Sempre a ideia da educação é promover uma ideia bem maior e nada preconceituoso. Promove o individualismo? Não, pelo contrário, vai promover uma ideia coletiva das coisas. Incentiva o senso crítico em relação às informações? Sim, porque quando a gente tem educação, quando a gente consegue estimular a questão da educação, os princípios da educação, a gente sempre vai buscar em outras fontes aquela mesma informação. E isso nos favorece contra as fake news para que elas não fiquem se propagando por aí cada vez mais. A letra E fomenta a pesquisa científica das informações. Não, porque não somente a questão científica, não precisa ser somente um dado científico. Eu posso ter diversas informações que não são científicas em si, né? Fatos normais do nosso cotidiano não vai ser científico e vai ser uma verdade. 6. De acordo com o texto, a educação é o mais eficiente instrumento contra as fake news. Quais são as dicas para identificar as fake news? Você costuma seguir alguma delas? De acordo com o texto, gente, nós temos que analisar todas as ideias, né, que são propostas pelo próprio texto, e aí tem uma parte um pouco mais pessoal que é para vocês dizerem o que vocês costumam seguir. Então, eu vou apresentar apenas as dicas. Né? As dicas são: não ler apenas o título ou a manchete, desconfiar de textos com tons alarmistas, diferenciar informações vagas e imprecisas de informação contextualizadas, checar sempre a data da publicação de um artigo, tomar cuidado com os vídeos e áudios que são facilmente editáveis, e pesquisar em outras fontes também, né? Consultar as fontes oficiais e verificar antes sempre de compartilhar. Sempre antes de compartilhar uma ideia, uma notícia, uma informação, qualquer que seja, pesquise para ver se realmente aquilo ali é verdadeiro, para você não ser mais uma pessoa que vai estar propagando notícias falsas. Questão 7. Escreva 2 opções, uma fazendo uso da expressão de encontro a e outra da expressão ao encontro de. Então, gente, vamos lá. O uso da expressão de encontro a é quando a gente vai encontrar, tá? Então, de encontro a gente vai bater, né? Ele foi de encontro ao poste, bateu no poste. Agora, se eu tiver ao encontro de, é uma maneira mais pacífica, né? Eu fui ao encontro do computador, tal. Então, o de encontro vai ser a parte mais, digamos assim, de choque, de oposição. Lembra que de encontro a sempre vai ser a questão da oposição, vai bater de frente. Enquanto ao encontro de, a gente vai junto pela mesma ideia. Então, a ideia do poste, eu sei que ela é um pouco dramática, mas é uma forma de você entender que vai bater. Né? Vai bater o quê? De frente, não vai dar certo, não é a mesma ideia. Então, quando eu tenho
Ele foi de encontro à ideia da professora, ou seja, ele foi ao encontro oposto, né, de ideia oposta. Ele não estava de acordo. Agora, quando eu tenho que ele foi ao encontro da ideia da professora, significa que ele concordou, que não houve discordância e que tudo deu certo, ok? Seguindo aqui para a nossa página 33, nós temos os exercícios também de pronomes e ambiguidades que foram passados na semana passada, né? Então, questão 1. O pronome possessivo não gera ambiguidade em. Então, a gente tem que ler um por um para a gente ter essa noção. Pedro disse a Maria que não podia usar seu livro. Pergunto, de quem que é o livro? Do Pedro ou da Maria? Não sabemos. Então, aqui a gente tem ambiguidade sim. Letra B. João, você pode emprestar-me sua caneta? Ah, nesse caso aqui, a caneta é do João. A gente sabe, a gente entendeu. Então, esse aqui é o único que não vai gerar ambiguidade. Mas vamos ler os outros também, né? Filho, vi seu irmão com a sua mochila. Com sua mochila. Mochila de quem? Do filho ou do irmão desse filho? D. A professora não permitiu que o aluno consultasse seu dicionário. De quem que é o dicionário? Do aluno ou da professora? É, Ana pediu à amiga seus livros. Livros de quem? Da Ana ou da amiga dela? Tá vendo? A única que a gente não teve dúvida foi a letra B de bola. João, você pode emprestar-me sua caneta? Então eu já sei que a caneta é do João e ele está emprestando para quem está falando, né? Questão 2. Leia a seguinte frase: Conversei com uma das irmãs de Manuel que mora na Europa. A. Explique a ambiguidade existente nela. Quem que mora na Europa, gente? É o Manuel ou essa uma das irmãs que ele conversou? Não dá pra gente saber, né? Então, porque conversei com uma das irmãs de Manuel que mora na Europa. Quem que é esse habitante aqui da Europa? Manuel ou uma das irmãs? Essa é a dúvida que a gente tem. B. Reescreva a frase desfazendo essa ambiguidade. Então, a gente pode utilizar: Conversei com uma das irmãs de Manuel, o qual mora na Europa. Aí eu já sei que quem mora é o Manuel. Ou então, conversei com uma das irmãs de Manuel, a qual mora na Europa. Então, aqui nesse caso, eu já sei que é a irmã que mora lá, tá? Questão 3. Na frase, a mãe gostaria de que seu filho levasse seu cachorro. A. Quais são as duas leituras possíveis de que o cachorro ou é da mãe ou é do filho, né? Pode ser de tanto um como o outro. Letra B. Reescreva a frase para que ela tenha somente uma leitura possível. Então, a gente vai ter: a mãe gostaria de que o filho levasse o cachorro dela, ou a mãe gostaria de que o filho levasse o cachorro dele. Dessa forma, a gente também utilizou um pronome possessivo, mas aqui ele foi formado pela preposição e o pronome pessoal, que deu a mesma característica de posse e retirou a ambiguidade que tinha sido gerada. Questão 4. A frase Maria reconheceu o pai da amiga que reside nos Estados Unidos gera ambiguidade porque A. O pronome relativo pode referir-se a mais de uma pessoa? Sim, essa é a resposta correta. Porque quando a gente tem aqui, ó, que reside nos Estados Unidos, quem que reside? É a amiga ou é o pai da amiga? Na letra B, vamos ler as outras só para a gente ficar tranquilo. B. Os verbos usados têm duplo sentido? Não. O verbo reconheceu e residir não tem essa intenção. C. O pronome possessivo foi usado de modo incorreto? Pronome possessivo, não temos. D. O pronome possessivo não faz referência a uma única pessoa. Não temos pronome possessivo. Letra E. O sujeito da segunda oração é inexistente. Não,
Ele existe, só que a gente não conseguiu descobrir se é a amiga ou se é o pai. Resposta correta, letra A. Então, para finalizar, vamos no para conferir deste capítulo para ter certeza de que todo mundo entendeu o que está escrito aqui. 1. Assinale a alternativa em que há uma conjunção adversativa. A. A estudante não foi à escola porque estava doente. Não, né? B. O paciente não dormiu nem tomou seus remédios. Não. Aqui, ó, lembrando, na A, nós temos uma coordenação. Aqui a conjunção ela não é adversativa, ela é explicativa. Na B, nós temos uma conjunção aditiva. Letra C, os amigos vão viajar juntos ou descansarão em casa sozinhos. Ou, tá aqui a alternativa. Letra D, João não estudou, logo foi mal na prova. Logo é uma conjunção conclusiva. E na letra E nós temos Maria não gosta de doce, entretanto comeu um pedaço de bolo. O entretanto é uma conjunção adversativa, tá? Seguindo aqui, nós temos a questão 2. No trecho, parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. A conjunção mas poderia ser substituída sem que houvesse alteração de sentido por. Então, nós temos aqui, ó, não disse nada, mas um alfinete. Portanto, não, porque o mas ele é adversativo. O portanto, ele é conclusivo. Então, não pode ser a letra A. Letra B, por quê? Não, porque ele é explicativo. Letra C, logo? Não, porque logo é conclusivo. Letra D, porém? Sim. Resposta certa, letra D, porém, porque também é uma adversativa e o ou é alternativo, não se encaixa. Então, resposta certa, letra D de dado. Descendo aqui, questão 3. A palavra noite do trecho veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. É um substantivo. Claro, noite substantivo. Assinale as opções que são características desse substantivo. Noite é um substantivo concreto, porque ele tem independência, né? Ele tem existência própria. Ele não é abstrato, ele não é coletivo, nem próprio, ele é comum. Inicia com letra minúscula e é uma coisa comum a todos, não tem uma particularidade. Ele é um substantivo simples, porque ele contém apenas um radical na sua composição. Ele não é composto e ele é primitivo, né? Ele não é derivado de nenhuma outra palavra. Ele é que vai originar outras palavras. Então, a gente tem que assinalar aqui concreto, comum, simples e primitivo, certo? Questão 4. No trecho, lembre-se, nesta era de fake news, antes de repassar qualquer conteúdo, certifique-se de que ele é confiável. O pronome ele refere-se a fake news? Não. Nesta era? Não. Órgão público? Não, que nem tá aqui. Conteúdo? Sim. Então, certifique-se de que ele é confiável. Quem que é esse ele confiável? É o conteúdo. Então, antes da gente compartilhar esse conteúdo, a gente tem que verificar se esse conteúdo é confiável. Para que não fique repetido, foi colocado ele, mas a gente sabe que a referência se segue a ele. A informação também não. Então, a resposta certa é a letra D de dado. 5. Na frase, o pai disse à filha que ela comprasse seus livros, a ambiguidade ocorre com o pronome possessivo ou relativo? Possessivo, porque o pai disse à filha que ela comprasse seus livros. De quem são esses livros? Do pai ou da filha? Não sabemos. Então, possessivo. E por último, para a gente encerrar esse capítulo, nós temos aqui o organizador visual. A ideia central desse capítulo é construindo um texto. Como que a gente consegue fazer isso? Através da coesão textual, né?
E aí a coesão textual vai nos levar à coesão sequencial, que é feita através das conjunções, e a coesão referencial, que é através das substituições. Como que a gente pode fazer essas substituições? A gente pode substituir através do lexical, né, que ou seja, através de outra palavra, ou através de pronomes. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado com esses pronomes para não gerar ambiguidade de sentido. E na sequência a gente também viu a respeito dessa questão do lexical, a gente viu algumas coisas sobre substantivos, vimos sobre a classificação deles, né? As classificações, melhor dizendo, deles, desses substantivos em concreto, abstrato, próprio, comum, coletivo, simples, composto, primitivo e derivado. E a gente também viu a respeito da flexão dos substantivos. Eles podem se flexionar em gênero ou em número. Gênero, relembrando, é masculino e feminino, e número, singular e plural, certo? Espero que vocês tenham entendido toda a nossa matéria, espero que tenha dado tudo certo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E para casa, vocês vão fazer, claro que vai estar anotado lá na plataforma, mas já aviso que vai ser a leitura da página 36 até a página 38, certo? Beijinho e tchau para vocês.